Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira e é claro, com muitas informações importantes nesta tarde bastante agitada dentro do nosso Gigante da Colina. Pois se de fato o Vasco está de olho no mercado do futebol sul-americano e brasileiro, atrás de promessas e contratações para as próximas temporadas, internamente o Vasco também segue fazendo o seu trabalho. E não à toa, hoje tivemos uma grande novidade, uma grande notícia, a renovação contratual de uma das maiores promessas da base cruzmaltina, Ryan, contrato renovado, o primeiro contrato profissional dessa grande joia, gente. E é claro, vamos falar para vocês tudo o que aconteceu, detalhes dessa renovação contratual, quem é esse jogador que tanto é comentado por todos os torcedores vascaínos, realmente é craque, não é? Iremos falar sobre isso, trazer detalhes deste processo da renovação contratual. Além disso, vamos falar também sobre uma conversa que eu tive hoje com o empresário do Juan Nardoni, hoje volante, um dos mais promissores e segundo dados, estatísticas, o segundo volante mais promissor dentre atletas da categoria sub-20, que realmente interessa ao Vasco da Gama. Tive aí conversas com o empresário e vou trazer tudo o que eu consegui apurar junto a ele. Falaremos também sobre Diego Valoyes, expectativa que uma nova proposta venha a ser formalizada nos próximos dias, e também sobre a saída em definitivo do Andrei para o Santos. Muitas informações, muitas novidades, mas é claro, antes de começar o vídeo, quero falar com você, torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir a sua inscrição. Atualmente estamos aí na meta de chegar aos 80 mil inscritos. Estamos com 79.382 inscritos. Então, fala exatamente com você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ajude o nosso crescimento. Vascaíno ajuda Vascaíno. Cumpra aí, né, com essa ajuda, e aqui embaixo aperte essa palavrinha que tá escrito inscrever-se. Você tá aqui todos os dias e só pode estar brincando e não ser um inscrito do nosso canal. Você não tem noção o quanto isso ajuda o nosso crescimento. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir falar. Ative o sininho de notificação e é claro, também aqui embaixo, deixe nos comentários, tá empolgado com o ano de 2023? Faça aí o seu comentário, né, deixa aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre contratações para a próxima temporada. Pois de fato, o Vasco vai contratar. O Vasco vai buscar reforços, principalmente no mercado do futebol sul-americano para 2023. E o Vasco busca a contratação, no caso do Diego Valoyes. Para quem não sabe, o Diego Valoyes é um jogador de 26 anos, atleta da seleção colombiana, foi convocado para as últimas convocações, de sua seleção. É um atacante do Talleres que fez uma boa temporada de fato nesta última temporada com a camisa do clube argentino. É um jogador, sim, de qualidade, beirada de campo, rápido, que chega com muita força ao ataque. E os vídeos, no caso, as análises realizadas pela equipe de scout e análise do Gigante da Colina, realmente, gente, encantou aí toda a diretoria cruzmaltina. E o Vasco busca a sua contratação. O Vasco já formalizou duas propostas, as duas negadas. E a expectativa é que nas próximas horas, ou quiçá nos próximos dias, uma nova proposta venha a acontecer, que será a terceira. O Vasco segue firme atrás da contratação desse atacante. Essa terceira proposta gira algo em torno dos 31 milhões de reais. A primeira foi na casa dos 10 milhões por 60% dos direitos econômicos, negada prontamente. O próprio presidente Andrés Talleres, inclusive, zombou disso, né? Falou naquele momento que com esse valor, 10 milhões, o Vasco não levaria nem o braço do Valoyes. A segunda oferta já dobrou, mais que dobrou o valor, foi na casa dos 26 milhões, sem detalhes sobre a porcentagem do atleta, também negada. E agora o Vasco vai triplicar com relação à sua terceira, com relação à primeira oferta, né?
indo para a casa dos 31 milhões de reais. O Talleres hoje é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. Diz, no caso o clube argentino, que o ponta vale 10 milhões de dólares, algo em torno dos 53 milhões de reais, e mais a imprensa local, no caso a imprensa argentina, afirma aí que algo em torno dos 40 milhões já conseguiria aí, no caso, a venda desse atleta. O Vasco vai oferecer ainda não os 40, mais 30, com a expectativa de que o clube argentino, no caso, aceite essa proposta. Inclusive, tivemos aí algumas informações nesta tarde de hoje de conversas do Andrés Fassi, presidente do Talleres, sobre essa situação. E o presidente do Talleres disse assim, no caso, sobre essa nova proposta do Vasco da Gama. Sobre isso, ele falou: o Vasco sabe números, não valoriza valores, o Vasco não está aproveitando o seu tempo. Ele ainda diz, no caso do Andrés Fassi, que não há jogadores como valores. E ainda sobre isso, o presidente confirmou que, no caso, 32 milhões de reais, a expectativa que o Vasco coloca essa grana na mesa, equivale aí a 50% do valor do atleta. Mas há uma dúvida, há uma incerteza se o Vasco vai conseguir ter tempo para negociar. Ele é um atleta bem visado no mercado do futebol sul-americano e, segundo o presidente, há outros clubes, do próprio futebol brasileiro interessados na contratação do jogador. E ao ser perguntado qual seria esse clube, ele disse que realmente não abriu o jogo e disse que tem confidencialidade sobre essa situação, quis manter aí fechado, e até mesmo durante a conversa citou a compra do Vasco pelo Lu coreano, uma compra no valor de 30 milhões de reais. Ele disse: pagaram 4, 5 milhões de dólares por um jogador que acabou de começar e não valorizaram o valor. São decisões do futebol. Isso que falou o presidente, bastante chateado, e realmente é o Vasco que está pagando por isso. O Vasco, gente, inflacionou o mercado. Lembra que eu venho falando isso para vocês há algum tempinho. O Vasco está pagando caro por Léo Pelé, 16 milhões de reais. O Vasco está pagando caro por Lucas Piton, 16 milhões de reais. O Vasco vai pagar 30 milhões pelo Lu coreano. Então, assim, vai inflacionando o mercado. E aí o que acontece? Presidente de clubes do futebol argentino já olham pro Vasco como um clube que tem dinheiro, já olham pro Vasco como um clube que tem grana para pagar, e vai aumentando a pedida. Eu acredito que isso que o presidente Talleres está fazendo é tentando fazer de tudo com que o Vasco pague caro por um atleta que não vale nunca 50 milhões de reais. E o Vasco está esperando, o Vasco está vendo até onde pode ir, sabe que é muita falácia, sabe que é muita bravata, e acredito que vai fazer de tudo sim para conseguir a contratação do jogador. Vale a pena, de fato, ir até o final por esse atleta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, como eu trouxe a vocês, hoje entrei em contato com outro atleta também do futebol argentino que tem o interesse do Gigante da Colina. No caso, é o Juan Ignacio Nardoni, um atleta volante do Clube Atlético Unión de Santa Fé, e ele tem 1,79 m de altura e apenas 20 anos de idade. Hoje ele é considerado um dos melhores atletas da categoria sub-20. Em comparação ao Andrei, no ranking desse mês de dezembro, o Andrei foi colocado na 8ª colocação de atletas mais promissores e o Juan Ignacio Nardoni, foi colocado na 2ª colocação desse ranking. Então é realmente um jogador que chama bastante atenção. E hoje eu entrei em contato, com o empresário do jogador, prefiro não dar nomes aqui, mas entrei em contato, inclusive estou olhando aqui a conversa que tive com ele e vou passar para vocês. Eu perguntei primeiramente se o Vasco já tinha formalizado algo. Ele me confirmou que até o momento nada foi formalizado, mas também me confirmou que há conversas. Me disse sim, que o Vasco está conversando diariamente com ele sobre a situação do Juan Ignacio Nardoni. Perguntei também sobre a possibilidade de um empréstimo acontecer. Ele me confirmou que não há, apenas a venda. No caso, o Unión Santa Fé apenas realmente vai realizar a venda do jogador. Nada além disso. E sobre valores, ele disse que não iria falar sobre valores, mas eu passei para ele o que vem sendo dito hoje pela imprensa brasileira, que no caso são 5 milhões de dólares, algo em torno dos 25 milhões de reais, por 70% do atleta. Ele disse, não, muito menos do que isso. E aí, é claro, eu como um apurador tentei perguntar menos quanto, mas ele não quis me responder. A única coisa que ele me disse é, o Vasco sabe de tudo. Ou seja, o Vasco já sabe todos os moldes da negociação
necessário, né, os moldes necessários para conseguir a contratação do jogador. Já tem valores em mãos, já sabe que apenas a compra vai conseguir tirar o atleta do União Santa Fé e levá-lo ao Gigante da Colina, e agora está tudo nas mãos do Vasco da Gama. Inclusive o próprio confirmou que há outros clubes do futebol brasileiro interessados na contratação do atleta, mas não quis me dizer nomes. Agora é esperar. É um jogador que interessa, é um jogador que de fato, gente, tirei a prova dos 9, realmente tem conversas diárias com o Vasco da Gama e é um jogador de bastante qualidade, como eu trouxe para vocês. Esse seria, sim, o substituto ideal para o Andrei Santos, pois como mostramos no ranking, o Vasco, aliás, o ranking aí de atletas que realmente são considerados promessas para a posição, que é, no caso, o volante, ele está na segunda colocação e o Andrei na 8ª. Então, se o Vasco busca um substituto ideal, esse substituto tende sim a ser o Juan Ignácio Nardoni. Vale a pena investir menos de 20 milhões na contratação do jogador? Na minha opinião, vale muito, mas deixa aí a sua nos comentários. E para finalizar, gente, falar rapidamente aqui sobre duas situações se tratando de Andrei e Ryan. Primeiramente, sobre Ryan, hoje, como falamos para vocês lá no início do vídeo, o Ryan, um atleta de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, vínculo firmado até dezembro de 2025, inclusive. Ele disse que é um dos dias mais felizes de sua vida, disse que é um sonho sendo realizado, agradeceu muito à família e a todos os profissionais do Vasco que o ajudaram na formação dele até o momento dessa assinatura. Lembrando que em 2017, quando o Ryan tinha apenas 11 anos de idade, ele já havia marcado mais de 300 gols com a camisa vascaína. Esse é o nível de promessa, de joia que o Ryan gente, é um craque, é uma grande promessa, uma das maiores promessas da base do Vasco, não somente nesses últimos anos, mas de toda a sua história. E no início desta temporada, 2022, com apenas 15 anos, ele já fez parte do elenco sub-20 da Copinha. Então, com 15 anos, ele já participava de uma competição sub-20 e chegou até mesmo a fazer um gol durante a competição numa goleada do Vasco contra a equipe do Lagarto na primeira rodada. Ele hoje, dentro do Vasco, é um dos meninos com mais tempo de casa, realmente começou a atuar no Vasco, para vocês terem noção, desde os 6 anos, tem o Vasco no DNA, ele mora na barreira do Vasco da Gama, o pai dele é o Valquimar, ex-zagueiro do Vasco, outro jogador que também foi revelado na base do clube e fez parte daquele elenco multicampeão de 97 a 2000, então tem muito Vasco envolvido aí nas veias do Ryan, tanto sendo um cria da barreira, quanto também sendo aí filho de um jogador que teve uma grande, brilhante passagem pelo Vasco, quanto também, é claro, sendo um próprio cria estando no clube desde os 6 anos de idade. Ele tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17 e foi o artilheiro da categoria Sub-17 na última temporada, com 29 gols marcados em 34 partidas. Hoje, ele já está à disposição, mesmo com 16 anos, sendo parte do time Sub-17, pela sua idade, mas já ajuda, no caso, no Sub-20 e está à disposição do técnico William Batista na preparação para a Copa São Paulo de futebol júnior. Uma grande promessa, comparado inclusive ao Hendrick do Palmeiras, para vocês terem noção, hoje eles são as duas grandes promessas do Sub-17, assinou seu primeiro contrato profissional com o Gigante da Colina. Não para por aí, pois para finalizar quero falar sobre Andrei Santos, mas antes deixei a sua opinião se você acha que o Ryan vai render ou não, e sobre Andrei que eu tenho a trazer a vocês é que Chelsea e Vasco tem uma reunião amanhã, quarta-feira, para sacramentar a venda definitiva do Andrei Santos. Chelsea vai pagar 12 milhões e meio de dólares pelo volante e o Vasco, no caso, vai receber aí 8 milhões e 750 milhões, aliás, 8 milhões e 750 mil dólares, algo em torno aí dos 40 milhões de reais nessa venda, por ser apenas dono dos 70% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco vai receber essa parcela em 2 vezes, então vai receber 20 milhões de reais logo após a assinatura do contrato, que a expectativa é que aconteça logo amanhã, e os outros 20 milhões em janeiro de 2024. O Andrei vai viajar para realizar exames médicos e a entrada no visto nestas próximas semanas, mas caso o Andrei não consiga junto ao Chelsea a documentação necessária, ele vai ficar no Vasco até o meio do ano que vem, no caso até algo em torno aí de junho, meados de 2023, e aí, após a janela de transferências, se apresenta na equipe inglesa. Então a gente torce, né? Tomara que o visto não dê certo, tomara que a documentação dê errado e o Andrei fique aí até o meio do ano vestindo a camisa do Gigante da Colina, que seria um baita reforço, né? Contar aí com o Andrei Santos no meio-campo Cruz Maltino. Então, deixe aí nos comentários, você gostou dessa venda? Uma venda realmente bastante questionável?
Coloque aí a sua opinião, a gente faz questão de dar uma olhada e responder a vocês. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E é claro, retornaremos amanhã aqui às 7 horas da manhã, sem falta, trazendo todas as notícias do nosso Gigante da Colina para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, se inscrevam, nos ajudem a chegar aí aos 80 mil inscritos, conto com você e como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos e saudações vascaínas.